Por que o sistema feudal acabou? Porque ele entrou em crise e a burguesia surgiu. Vamos pensar um pouco. A chamada transição do feudalismo para o capitalismo começou no período da Baixa Idade Média, especificamente a partir do século XIV. Entretanto, a expressão transição supõe um processo de continuidade progressiva, como se não houvesse, nesse período, processos complexos de avanço e retrocesso econômico, tanto no campo quanto na cidade medieval. Mas o fato é que o sistema feudal entrou em uma profunda crise no século XIV, em razão de fatores como a ascensão da burguesia nas cidades medievais, que passaram a ter intensa movimentação comercial nesse período, a crise no campo, as revoltas camponesas, a peste negra, entre outros. Essa crise forçou tanto os senhores feudais quanto os burgueses, que estavam em ascensão, a traçarem novas estratégias de desenvolvimento de suas estruturas econômicas. Não se pode dizer, portanto, que as forças do capitalismo estavam em latência apenas nos comerciantes das cidades. Estavam elas também no campo, nos feudos, haja vista que o desenvolvimento comercial acabou favorecendo, em alguns casos, os senhores feudais. Vamos para a geografia agora? Por que a Inglaterra se tornou potência? Vamos pensar um pouco. O declínio do feudalismo e a origem do capitalismo foram em grande parte dois fenômenos históricos independentes, apesar de se desenrolarem simultaneamente. Foi do campo que nasceram as bases materiais para a indústria, sobretudo no caso inglês. E, ao mesmo tempo, a experiência do comércio nas cidades criou a sofisticada relação de troca monetária, que foi a base do crédito e do sistema financeiro que se desenvolveu posteriormente. A Revolução Inglesa no século XVII foi decisiva para a formação das condições de aparecimento da industrialização. Com a indústria, o sistema capitalista passou a ser imperativo e complexo, gerando a divisão acentuada do trabalho nas cidades e o aumento de fluxo das massas de operários. Então quer dizer que a industrialização da Inglaterra está ligada ao capitalismo? Vamos pensar um pouco. Sim, toda a complexa rede industrial e comercial a nível mundial que vemos hoje atrelada ao também complexo sistema financeiro, como bancos, bolsas de valores, etc., é fruto desse processo de ascensão do sistema capitalista, que começou no século XIV. O que será que estava acontecendo na Inglaterra nesse período? Vamos pensar um pouco. A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna, identificado como absolutismo. O processo começou com a Revolução Puritana e terminou com a Revolução Gloriosa. Esses dois processos revolucionários são denominados Revolução Inglesa. Esse movimento revolucionário criou condições indispensáveis para a Revolução Industrial do século XVIII, limpando o terreno para o avanço do capitalismo. Esse deve ser considerado a primeira revolução burguesa da história da Europa. Bom dia! Bom dia! Está começando agora mais um Jornal MC. Na reportagem da semana, contaremos com a presença da repórter Júlia Yolanda para nos falar sobre o assunto, a transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Estamos aqui com esses jovens para saber a opinião deles
com relação a essa passagem do feudalismo para o capitalismo. Na opinião de vocês, como é que foi essa passagem? É que o feudalismo e o capitalismo, ele se encontram, uma coisa assim. Podemos ver o nível de entendimento desses alunos com relação a esse assunto. É com você, Eric. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A transição do feudalismo para o capitalismo começou na Baixa Idade Média. O sistema feudal entrou em crise no século XIV pela ascensão da burguesia, a crise no campo, as revoltas camponesas, a peste negra. O declínio do feudalismo e a origem do capitalismo foram, em boa parte, independentes, apesar de terem acontecido ao mesmo tempo. Foi do campo que surgiram a base para a indústria, sobretudo na Inglaterra. A Revolução Inglesa, no século XVII, foi decisiva para o fornecimento das condições de aparecimento da industrialização, pois foi a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna. A Revolução criou as condições necessárias para a Revolução Industrial, limpando o terreno para o capitalismo. Naquela época, a Inglaterra estava vivendo o começo da Revolução Puritana, da Revolução Gloriosa. O sistema absolutista estava desagradando os burgueses, pois não dava liberdade para suas atividades. A alta dos preços e a expansão do consumo de alimentos e matérias-primas impulsionou os produtores rurais a tentarem transformar a propriedade privada as terras coletivas, e assim o capitalismo ganhou força. É isso mesmo, Eric. Estamos aqui na rua Antônio Maia e gostaríamos de saber a opinião de alguns jovens com relação à transição, ou seja, a passagem do feudalismo para o capitalismo. É pra desligar. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos, cualquier semana como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el y hay que aguantar 70 años. Aguantamos la facultad, el instituto a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luz. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el